Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês hoje para falarmos a respeito de duas ações que apresentam quedas de quase 90% dos períodos máximos até agora, mas que muita gente perguntou a respeito delas porque elas divulgaram fatos relevantes nos últimos dias. Vamos trazer uma perspectiva de curto prazo e também de longo prazo aqui dos nossos analistas. Antes, deixe o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar, tá? Vamos começar aqui com a Local Web, né, que anunciou nos últimos dias que deve recomprar mais de 7% das ações. Lembrando que a recompra de ações é um belo benefício para o investidor, à medida que a empresa diminui a quantidade de ações que tem no mercado, e se a empresa pagar dividendo, ela vai acabar pagando um dividendo maior. A Local Web é uma empresa que apresentou um forte crescimento nos últimos anos. Ela funciona como uma espécie de sistema, né, para aquelas pessoas que querem vender, participar do mundo aí do e-commerce. Então tem, se eu quiser, eu posso ter lá o servidor do meu site, posso fazer o meu site, posso ter a Vind, que é a empresa que faz os pagamentos, o site pode ficar hospedado na KingHost, né? A Local Web hoje é uma empresa que tem em torno aí de 20% do market share nesse segmento, que é aproximadamente 70% da receita da empresa, tá? Como eles fizeram muitas aquisições nos últimos anos, eles acabaram dando uma simplificada boa nessa questão da quantidade de empresas no portfólio. Hoje eles terminaram com 10 marcas, né? Hoje vão focar mais em 5 unidades de negócio. Então é uma empresa que fez várias aquisições, né? Boa parte dessas aquisições acabaram andando de maneira positiva, e a Local Web é uma empresa que ela praticamente atua com empresas menores, de 1 até 9, 10 funcionários, então ela não compete com as grandes empresas, apesar de que a gente entende que o serviço da Local Web, de uma forma geral, ainda fica devendo muito para outros serviços. Por exemplo, um servidor KingHost, a gente entende que tem uma qualidade inferior a um servidor Google, né? A mesma coisa se a gente for pegar uma ferramenta de mailing, pegar um mailing que, Local Web em relação a uma RD Station, a gente entende que a RD Station é superior, ou tem outras ferramentas que são superiores também. Tá? E isso, claro, restringe um pouco mais o crescimento da empresa, especialmente ela deve focar um pouco mais aqui no Brasil, à medida que a gente tem outras empresas, principalmente nos Estados Unidos, que acabam tendo uma abrangência mais global. Tá? E claro, né, ela tem essa vantagem de conseguir oferecer um serviço para aquela pessoa que às vezes não vai querer fracionar, buscar o serviço em várias empresas diferentes. Ela pode ir lá na Local Web e contratar esse serviço, principalmente quando a empresa é menor. Ainda assim, essa questão da qualidade do serviço, né, deixa com que a gente tenha um pouco mais de restrição em relação à empresa. Né? Ela tem um desafio, claro, de entregar resultado, né? A gente vê aqui, especialmente nos últimos anos, nós tivemos uma grande variação aqui do lucro da empresa para cima, para baixo, né? Ela não tem conseguido entregar resultados de maneira consistente, até pela própria proposta, né, da empresa, que hoje é muito mais focada em crescimento. Né? Por outro lado, é uma empresa que tem um valor de mercado pequeno, 2,6 bi, opera abaixo do valor patrimonial e tem uma situação de caixa bem tranquila, mais de R$ 1 bilhão aí de dívida líquida negativa. Então, apesar dessas restrições que nós temos, pensando no longo prazo, essa questão da situação financeira tranquila é interessante. A empresa pode fazer mais aquisições, pode crescer bem aí também de forma orgânica, e ela anunciou, né, essa super recompra aí de 7,3% das ações, que é bastante representativo, tá? Temos aqui a Ambipar, né, que também apresentou um forte crescimento aí nos últimos anos. A Ambipar é uma empresa multinacional que a gente acha interessante. Ela atua tanto com a parte de gestão ambiental e resposta e emergência. Na parte da Ambipar, de gestão ambiental, tem a questão de gestão de resíduos, coleta e transporte de resíduos. Já na parte da Ambipar Response, tanto a prevenção de acidentes, treinamentos, a parte de
serviços industriais, né? E é interessante à medida que a empresa tem esse potencial de crescimento fora do Brasil, e assim como a Local Web apresentou um forte crescimento, no caso deles aqui, ainda maior, né? A empresa fez mais de 70 aquisições aí nos últimos anos, atuava até 2020 em 14 países, depois do IPO aumentou para mais de 40 países, são 406 bases, basicamente quadruplicando o número de bases desde o seu IPO. Então ela apresentou um forte crescimento, é uma empresa que tem um valor de mercado pequeno também, em torno de 1,6 bi, opera também próximo ao seu valor patrimonial. Por outro lado, é uma empresa que, apesar de não ter entregado só resultado aí nos últimos trimestres, ela tem uma dívida maior, inclusive a companhia divulgou um guidance prometendo, né, melhores resultados, receita, lucro e também uma diminuição da alavancagem. A gente não acha que a alavancagem dela é a coisa mais preocupante do mundo, né? Até porque, por ser uma empresa nova, ela não teve dificuldade para captar recursos. Por outro lado, acaba atrapalhando mais um pouco quando a gente compara ali com o caso da Local Web, né? E além disso, né, pessoal, eles anunciaram um super programa de recompra de ações, né? Eu estava até conversando com o pessoal da análise aqui, eu não lembro de um programa tão grande, né? São quase 40%, 37% das ações aí vão ser recompradas, né? O que é bastante representativo e mostra, né, a confiança do próprio gestor da empresa, né, recomprar as ações que, como a gente vai ver depois ali no gráfico de curto prazo, né, estão nas baixas, nas mínimas históricas, tá? Em relação à Ambipar, a gente gosta do modelo de negócio, mas foi muita aquisição feita, né? Mais de 70 aquisições, né? Foi a primeira vez que a gente viu aí recentemente o gestor da empresa falando sobre essa questão de que talvez nem todas as aquisições tenham dado certo. E a gente estranha, né, pessoal? Porque imagina fazer 70 aquisições e não se livrar de nenhuma delas, ou de boa parte delas. Não dá para acreditar que uma empresa vai fazer 70 aquisições e as 70 vão dar certo. Não tem como, né? É praticamente impossível isso e acaba deixando em dúvida se realmente a empresa sabe o que está acontecendo com essas outras empresas que foram adquiridas. Então, como existe esse ponto de interrogação, né, pode ser sim que a maior parte delas acabem valendo a pena. A gente sempre prefere aguardar nesses casos, né, porque a gente vai ter uma previsibilidade maior, ainda mais levando em conta que é uma empresa nova na bolsa. Então, tudo que é novo é bacana a gente aguardar por um tempo. Tá? Então, são duas empresas que têm bons modelos de negócio, a gente gosta mais de Ambipar, né, do que Local Web, em função dessa questão dos serviços ali que eu comentei, mas a Ambipar a gente prefere aguardar um pouco ainda no longo prazo para ter algum tipo de posicionamento, como alguma recomendação de compra, por exemplo. No curto prazo, pessoal, nós temos aqui as empresas graficamente, a Local Web em tendência de baixa, aqui desde 2021, esse é o gráfico semanal, a gente aguardaria pelo menos um rompimento aqui desse super canal de baixa, a mesma coisa Ambipar, né? Inclusive tem várias marcações aqui, porque eu acho que faz umas 2 semanas que eu fiz um vídeo falando sobre essa questão do gráfico de Ambipar. Inclusive a gente comentou que ela poderia dar um repique, né? Em função de bater na parte inferior aqui do canal, mas também seria uma operação de curto prazo, tá? Para médio prazo, pelo menos também romper aqui essa longa tendência de baixa que vem desde 2021, quando a ação estava custando na casa de R$60, tá? Então, mais a Local Web ali para curto prazo vale a pena acompanhar um pouquinho mais de perto, tá certo? Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né? Tem toda a parte das assinaturas, o relatório de performance. Lembro que a Capitalizo hoje tem as melhores recomendações, os melhores resultados do mercado, tudo feito de maneira transparente e independente e também com melhor atendimento. Por isso vai estar aqui na descrição o nosso contato, no caso de dúvidas, mandem um e-mail para a gente ou nos chamem no WhatsApp, né? Que o pessoal do atendimento com certeza vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.